Enquanto isso, né, Graeb, os problemas no Brasil estão latentes aí, inclusive uma semana super decisiva para o presidente Lula, porque hoje, por exemplo, já vocalizou ali o ministro Alexandre Padilha falando que vai abraçar de fato essa MP da Esplanada do jeito que ela está. Tem o marco temporal das terras indígenas também, que tem previsão, inclusive, para ser votado ainda hoje. A gente ainda vai falar desse assunto. Problemas reais que o governo, que Lula não está olhando. Inclusive, ontem eu trouxe até um bastidor disso, de que no momento em que Lula estava fazendo essa fala ao lado de Nicolás Maduro, o reflexo disso dentro da Câmara dos Deputados, com lideranças ali, principalmente de centro e centro-direita, não foi boa essa repercussão. E hoje, inclusive, Lula pode sofrer mais uma derrota na Câmara dos Deputados, caso de fato entre em votação o marco temporal das terras indígenas. Fato é que hoje o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu o relatório da MP dos ministérios. Ele que tinha criticado lá na sexta-feira, agora defendeu aí esse relatório da MP, né? Ele disse que a defesa de que esse relatório, do jeito que ele está, vai ser abraçado ali pelo Palácio do Planalto. Então, falou isso, inclusive, hoje, numa reunião com os empreendedores, né? A Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Vamos ver, então, a fala de Alexandre Padilha. E que eu quero reafirmar aqui, vocês sabem qual foi já a posição do governo na comissão mista na semana passada, né? Que nós vamos defender o relatório do jeito que está, tá certo? Nós vamos fazer a defesa do governo, que é a defesa da aprovação do relatório. Vamos discutir no plenário, eventualmente que possa ter sugestões, né? Não digo que é o relatório ideal para o governo, porque o relatório ideal para o governo é o texto original. Mas não existe isso, tá certo? Existe uma construção que é feita com a Câmara, com o Senado. Quero parabenizar o trabalho do relator Isnaldo, um trabalho árduo. Tem pontos ali que o governo eventualmente não concorda, né? Não concorda, não acho que é o melhor, não acho que é o ideal, mas nós vamos defender o relatório, já defendemos isso na comissão mista, uma aprovação bastante importante. Acho que tem pontos muito importantes e acho e tenho certeza absoluta da responsabilidade que o Congresso Nacional tem, né, de concluir essa votação, tanto hoje quanto amanhã. Essa MP que já poderia ter sido votada há mais tempo, a gente teve aí durante um mês e meio, necessidade de um ajornamento, né? Uma necessidade de construir um acordo entre Senado e Câmara de como retomava aí o rito das MPs, né? E realmente fizemos um usar muito importante e para o setor. Tá aí, Graeb. Vamos chamar o Wilson Lima, que já chegou agora quentinho aí do Congresso Nacional, cheio de apuração, de informação para a gente aqui no nosso papo. Wilson, muito boa noite, seja bem-vindo. Quero começar te ouvindo sobre essa questão da MP dos ministérios, né? Que caduca já na próxima quinta-feira, depois de amanhã, e ainda precisa passar pelo Senado Federal, não é isso? Exatamente, Kinzo. Boa noite, Kinzo. Boa noite, Graeb. Boa noite para você que está no nosso chat. Dia hoje quentíssimo ali naquele tal de Congresso Nacional, né? Porque no mesmo dia você tem CPI de Americana, CPI do MST, tem articulação do Marco dos Povos Indígenas, tem essa história também da MP da Esplanada dos Ministérios, ou seja, muita coisa para pouco tempo. Mas vamos lá. Sobre a questão do marco, né, dos povos indígenas. O projeto vai ser pautado hoje, tá? O Lira colocou o projeto para votação hoje, e tem um bastidor interessante, que é o seguinte. O Lira está condicionando a não obstrução do marco à medida provisória. Então, um assunto está ligado ao outro. Essa medida provisória da reestruturação da esplanada dos ministérios, ela se tornou uma bela de uma dor de cabeça para o governo. Por quê? Porque, como a gente vem falando desde a semana passada, né, o Poder Executivo, ele deu anuência, né, para que a bancada ruralista esvaziasse as funções do Ministério do Meio Ambiente. Pois bem, com isso, o que ocorre? O Alexandre Padilha e o núcleo central do governo, percebendo que o Centrão poderia esvaziar ainda mais as funções do Ministério do Meio Ambiente, eles passaram a trabalhar na contenção de danos. Então, esse é o ponto. O governo, nesse momento,
ele trabalha para manter a medida provisória do jeito que ela foi aprovada na comissão mista, não porque concorda com o texto, quer dizer, até concorda com o texto, não sejamos inocentes aqui. O Planalto concorda com o texto, mas para o público, pelo menos o Palácio do Planalto tem que falar, ele é obrigado a falar para o público, para o mercado internacional, que, olha, estamos fazendo alguma coisa pelo meio ambiente, mas a culpa é toda do Congresso. O problema é que essa narrativa não pegou bem junto ao Congresso, e o Centrão partiu para cima. Agora o governo federal é obrigado a manter a medida provisória do jeito que está. Então o Lira, ele tem costurado esse texto, a tendência é que esse texto seja votado amanhã, numa operação casada com o Senado, ou seja, já vota amanhã, muito provavelmente já o texto sai da Câmara e já vai direto para o Senado para ser votado pelo plenário. O que pode dar até uma outra dor de cabeça, tá, Kenzo? Porque tem senadores que falam, gente, eu não vou simplesmente chancelar algo que saiu da Câmara, ainda mais quando se fala de reestruturação de ministérios. Então, assim, precisamos ainda aguardar os próximos capítulos dessa novela. Agora, o marco temporal, sim, ele também entra agora na pauta de hoje, e é outra pauta que o governo não gostaria que passasse. É bom lembrar que é outra, dependendo do texto que será aprovado hoje na Câmara, você pode aí ter mais uma derrota do governo Lula nesse início de gestão. E tem um detalhe, Kenzo, parece que a articulação política do governo Lula teima em não reconhecer que precisa acertar seus pontos com a Câmara. Hoje pela manhã, eu achei muito interessante a entrevista que o Rubens Pereira Júnior, um dos vice-líderes do governo, deu para a concorrência, e ele soltou uma frase basicamente falando o seguinte: o que nós estamos vivendo é uma crise de 6 meses. Gente, até onde eu sabia, e o Graib, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, normalmente os primeiros 3, 4 meses são lua de mel, é período de lua de mel. Cara, já saiu da lua de mel, já entrou numa crise. Esse casamento tá muito ruim, é um casamento tóxico, utilizando o termo dos novinhos. O Graeb, quero te ouvir sobre esse ponto, então, que o Wilson acaba de trazer, inclusive está lá no nosso site também, reportagem assinada aí pela Júlia Schiafarini e pelo Otávio Augusto também, que o marco temporal está virando essa moeda de troca aí para essa votação da MP dos ministérios, né? No balcão tá, a principal troca de moeda é a não obstrução, então, do marco temporal por parte da base governista. Graeb, quero te ouvir. É isso aí. Bom, eu quero só ressaltar que é importante isso aí que o Wilson disse, porque quando você lê boa parte, talvez quase todos os veículos aí da imprensa, você fica com a sensação de que a mudança na MP dos ministérios para desidratar ali o meio ambiente foi uma maldade da bancada ruralista. Acontece que o governo, como o próprio Padilha reconhece, nessa fala que a gente passou agora há pouco, deu anuência a isso lá na comissão, na semana passada, e eu tive a curiosidade de ver como o PT, que às vezes é tão independente em relação ao governo, né? O governo quer uma coisa, o PT fica batendo, esperneando, eu fui ver como o PT tinha tratado essa questão da reestruturação dos ministérios, e se o PT tinha falado que era um absurdo desidratar o meio ambiente, nem um pio no site do PT. A matéria que trata disso simplesmente diz que foi aprovada a medida na comissão e está tudo jóia. Então, o PT e o governo, desde sempre, entregaram a cabeça da Marina Silva e da Sônia Guajajara numa bandeja para o Centrão. Não fizeram esforço nenhum de defesa dessas bandeiras. Deixaram passar, deixaram passar. Por fraqueza? Sim, por fraqueza. Mas o que eu estou dizendo é que não se deve perder de vista o que tem de hipocrisia nessa conversa de que nós queriam lá no começo, lá atrás, quando era o caso de atrair a Marina Silva para o governo. Agora, tanto faz como tanto fez, tá? E às vezes é até bom dar umas joelhadas na Marina, porque ela também incomoda o pessoal do PT que quer explorar, o Lula, principalmente, quer explorar petróleo lá no Amapá. Em relação
a moeda de troca, é isso, tem 2 dias, se a MP não for votada rapidamente, ela caduca, e aí vai ficar uma situação engraçadíssima, porque o governo vai ter que se enquadrar no figurino do governo Bolsonaro. Já pensou? Como é que você junta todos os ministérios da economia, a Simone Tebet, o Haddad, vão ter que virar uma pessoa só? Confusão. Pode até, eu nem sei se poderiam, Wilson, essa é uma boa pergunta, não daria nem para emitir uma outra MP, não é? Sobre o mesmo assunto. Não dá. Porque então, a MP automaticamente caduca e aí eu preciso dar uma chegada aqui no regime interno, mas se não me engano, pelo regime interno, quando uma medida provisória ela caduca, você só pode emitir uma outra medida provisória de um mesmo teor apenas na legislatura subsequente. Então é isso, já era, entendeu? Viraria o caos. Vai ter que ceder mesmo, não vai poder fazer obstrução, né? E o enigma, na verdade, agora nem é tanto o governo, esse governo subjugado que a gente está vendo aí, né? Esse governo tchutchuca do Congresso. Cada vez mais está virando tchutchuca do Congresso, né? O governo do Lula. Sem força nenhuma para se impor. A gente precisa ver o enigma agora, como é que esse assunto vai ser tratado no STF, porque o STF está pronto para julgar a ação que diz respeito à demarcação das terras indígenas, justamente o mesmo assunto, o marco temporal disso. Se for seguir o que aconteceu lá na votação da Raposa Terra do Sol, vai ser muito parecido com o que os deputados estão querendo fazer, né? Os deputados querem usar os parâmetros que o Supremo estabeleceu lá atrás, quando decidiu o caso da reserva Raposa Terra do Sol, para pacificar esse assunto. A composição do Supremo hoje é um pouco diferente e a gente vê o Supremo mudando de opinião a cada 15 segundos, mais ou menos. Então, talvez eles queiram mudar. Mas, se não se for para manter a mesma posição que foi lá de trás, não haverá conflito entre Congresso e Supremo também. Então, assim, tudo caminha para que os ruralistas e a bancada rural, né, consiga essa vitória sem oposição do governismo e também sem comprar uma briga com o Supremo. Ô, Greg, só para ratificar a informação aqui, é isso mesmo, tá? Eu fiz aqui a minha consulta aqui no meu caderninho legislativo, é isso mesmo. Você não pode editar uma medida provisória na mesma legislatura, assim que ela tenha perdido a eficácia por decurso de prazo. Só que tem um detalhe que eu acho que é importante a gente esclarecer. Se a Câmara ou o Senado rejeitarem, né, uma medida provisória ou se ela perder a eficácia, há a possibilidade, os parlamentares são obrigados a editar um decreto legislativo, né, o chamado PDL, para disciplinar os chamados efeitos jurídicos de uma medida provisória. Ou seja, a derrota pode ser mais ampla. Entende? Esse é que é o ponto. Então, assim, para o governo faz sentido você manter a MP do jeito que está. Por quê? Porque ou você pode ser derrotado e o Congresso e a Câmara especificamente podem mudar o texto e fazer o texto, podem impor derrotas maiores ao governo naquele mesmo texto, ou se o texto perder uma validade no primeiro momento, caberá ao Congresso legislar sobre um tema que originalmente era do Poder Executivo, que é pior ainda. Então... Daí ia ser uma... E sem contar que ia ficar um período de vácuo ali, né? Como é que o governo ia operar? Caos. É impossível pensar nessa hipótese. O governo tem mesmo que ceder. Só lembremos que cedeu com uma certa alegria e com uma certa leveza, né? Nesse caso dos ministérios. Importante, inclusive, um ponto que o Graeb tocou e o que eu queria levantar com você, por isso que a Câmara está para e passo aí para aprovação dessa questão do marco temporal das terras indígenas, por conta desse julgamento que está previsto para ser retomado na semana que vem, né, que teve pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e que deve ser retomado na semana que vem. Então, se o governo, se a Câmara não puxa esse protagonismo para ela, o Supremo vai lá e puxa para ele, né? Exatamente, né? E o governo Lula tem apostado muito no Supremo Tribunal Federal como uma ferramenta, né, para ganhar um pouco de poder frente ao empoderamento do poder legislativo. Só que tem um detalhe aí, né?
de novo, né, é a tática do Lula, e eu tenho falado isso aqui no programa já há um tempo. Não adianta o governo Lula terceirizar a responsabilidade. Não adianta. Eu vou terceirizar a articulação política para o Supremo Tribunal Federal, eu vou criar uma guerra entre Supremo e Poder Legislativo. Não faz o menor sentido. Isso funciona. E é interessante, só trazendo um pouco, né, nesse nosso roteiro chamado Brasil, é bom lembrar o seguinte: o governo Lula hoje tem problemas de articulação política porque o próprio governo Lula trabalhou contra o orçamento secreto. Era uma moeda de troca que dava poder para o Arthur Lira, quase que eu falei Eduardo Cunha, que dava o poder para o Arthur Lira, que dava poder para o Rodrigo Pacheco para negociar algumas pautas no atacado e não no varejo. No instante que o governo Lula terceirizou essa responsabilidade de acabar com o orçamento secreto, o Supremo, deu uma canetada, acabou com esse instituto, só que criou um problema de articulação política que agora o governo Lula não sabe como resolver. Inclusive, esse detalhe foi tema até de uma capa da Cruzoé, né? A história da geringonça, né? Como é que o governo vai lidar com essa geringonça agora, chamada articulação política. Então, essa tática de vou esperar o julgamento ou vou jogar uma decisão contrária da Câmara para ser julgada pelo Supremo, pode ser um remédio que cria um problema ainda maior para o governo federal. E, de novo, eu bato nessa tecla, eu vou bater, acho que os 4 anos desse governo Lula, né? Que aí eu acho que o Grebe tem uma coisa legal, Grebe, que eu acho que quando a gente fala de narrativa da grande imprensa, eu não estou sendo chato, nem dizendo que nós somos melhores, mas nós, infelizmente, temos uma fixação, né? Nós, como jornalistas, às vezes a gente fica com os dogmas e você precisa enxergar o outro lado para perceber que certos dogmas não necessariamente cabem em determinados momentos históricos. A gente falou, o que eu escuto sempre, o Lula é um animal político, o Lula é um grande articulador. Gente, articular bem, com popularidade, com a economia indo bem, com reservas de capital e com o mercado internacional favorável, gente, a coisa, não vou dizer que é fácil, mas é simples se você é um ser que consegue ali conversar bem na seara política. Agora, eu ainda hei de ver esse animal político num cenário adverso. Até agora eu não vi, e eu acho difícil que eu verei esse animal político nos próximos 4 anos.